Olá, hoje vamos apresentar o nosso projeto de controlador de temperatura digital desenvolvido na disciplina de Sistemas Microcontrolados sob orientação do professor Delvaney Gomes. Esse projeto tem como objetivo simular um sistema de controle de temperatura utilizando o microcontrolador STM32F411-CEU6. Os alunos responsáveis são Ana Paula Zen e Gabriel Loma. Esse projeto foi inspirado no controlador de temperatura da Elitec STC 1000 Pro, que é bastante utilizado em sistemas de refrigeração, estufas e controle térmico em geral. Ele permite configurar uma temperatura-alvo, o famoso set point, uma faixa de esterese para ligar ou desligar o aquecimento ou resfriamento. A ideia do nosso projeto foi replicar essas funcionalidades básicas e também incluir proteções e um modo diagnóstico para análise interna do funcionamento. Aqui temos o diagrama de blocos do nosso projeto. Os potenciômetros são as entradas analógicas simulando os sensores e os parâmetros de controle, como setpoint e esterese. Os botões são as entradas digitais para navegar no menu ou ativar o modo diagnóstico. Os dados passam para o microcontrolador, que processa tudo com base nos parâmetros definidos. A partir disso, temos as saídas, como os LEDs, indicadores, o PWM, que simula o aquecimento, e os displays LCD, que exibe todas as informações. Nesse print do STM32 Clube MX, mostramos as configurações dos pinos usados. O PA0, PA1 e PA2 foram configurados nas entradas analógicas para os três potenciômetros. O PC13 e o PB5 foram definidos como entradas digitais para os botões. O PB0, PB2, PB10 e PB12 são as saídas digitais que controlam os LEDs e indicadores. O PA8 foi configurado como uma saída PWM para o controle do aquecedor simulado. Além disso, o I2C foi habilitado para a comunicação com o display LCD. Aqui temos uma imagem indicando o funcionamento do sistema. O botão 1 navega entre as opções do menu principal do LCD, o potenciômetro 1 simula a temperatura do ambiente, o 2 define o set point, ou seja, a temperatura desejada, o 3, a esterese, que é a margem de segurança para evitar as oscilações. O botão 2 ativa o modo diagnóstico, onde podemos verificar parâmetros internos como a leitura bruta do ADC, valores de PWM e a temperatura em Fahrenheit. Os LEDs indicam os estados do sistema, operação normal, proteção ativa, erro ou diagnóstico ativo. Agora vamos entrar na parte do código do nosso projeto. Vamos mostrar dois exemplos de modelos matemáticos que foram utilizados. Esse primeiro modelo converte os valores lidos dos potenciômetros, que vêm como sinais analógicos, para grandezas físicas. O sensor de temperatura e o set point variam de 0 a 100 graus Celsius e a esterese de 0 a 10. Isso torna o controle totalmente ajustável pelo usuário com precisão. Já nesse modelo, usamos uma lógica clássica de esterese para evitar que o sistema fique ativando e desativando constantemente perto do set point. Isso também é usado para ativar a proteção caso a temperatura passe do limite superior e só desativa quando ela cair abaixo do limite inferior. Essa é a máquina de estados principal. O sistema passa por etapas: leitura dos sensores, aplicação da lógica de controle, atualização do display e controle da saída PWM. Se algum erro grave for detectado, ele entra em um estado de erro e trava, acendendo o LED correspondente. Esse é o nosso sistema de proteção. Quando a temperatura ultrapassa o limite do set point mais esterese, o sistema entra em proteção. Acende os LEDs de erro e proteção e o PWM é reduzido. Só volta ao normal se a temperatura baixar e o botão de reset for acionado. É, o timer 1 foi configurado no STM32 CubeMX para gerar o PWM na porta P8. Esse recurso é crucial para gerar o sinal contínuo quando é descontrolado dinamicamente. Sem o timer, não teríamos controle preciso sobre o PWM. E o duty cycle da saída PWM proporciona uma temperatura medida. Quanto maior a temperatura, maior o sinal PWM gerado. Esse sinal pode ser usado para controlar a velocidade de uma ventoinha, a intensidade de um aquecedor ou outro atuador térmico. Falando agora da parte da leitura ADC, nós usamos a biblioteca HAL para configurar os valores do ADC1. Cada canal é configurado dinamicamente, permitindo que os três potenciômetros sejam lidos em sequência. Isso fornece os dados analógicos necessários para o controle. Agora mostrando na prática nosso projeto. Vamos navegar aqui através do menu com o botão 1. Então, temos a temperatura, o set point que está em 33 graus, esterese que está em 3, ou seja, nosso limite de temperatura seria 36 graus. O status do sistema que está ok, que também é representado por esse LED verde. Então vamos fazer o teste. Vamos aumentar a nossa temperatura. Vamos começar com ela baixa para a gente poder ver a alteração ali do PWM também. Então, quando ultrapassar de 36 graus, a gente tem a ativação do nosso sistema de proteção, que é indicado por esse LED verde, e o LED vermelho indica erro também. Agora, para a gente poder voltar ao funcionamento, a gente precisa abaixar a temperatura e apertar o botão de reset.
Assim a gente tem a restituição do funcionamento do sistema. Agora eu vou mostrar o menu de diagnóstico, que também esse LED, quando está aceso, também indica que estamos no menu de diagnóstico. Temos a conversão de temperatura em Fahrenheit, porcentagem bruta do PWM, estado que se encontra o sistema, a quantidade de resets que foram feitos, temperatura máxima registrada e temperatura mínima registrada. Para fins de análise, podemos vir aqui na aba de Live Expressions do CubeIDE para mostrar a atualização em tempo real das variáveis, ou seja, a navegação do menu. Então temos uma alteração aqui em tempo real, atualização da temperatura através do potenciômetro, também a ativação do modo do sistema de proteção, que congela o nosso sistema, o reset. Também entrando no modo diagnóstico, a gente pode ver a alteração na nossa Watch Window. E esse foi o nosso projeto.